Estive lá na Toca pela manhã com Daniel Seabra, Gabriel Moraes, também no nosso portal O Tempo. E Daniel, nos conte sua impressão sobre esse treino do Cruzeiro. Tivemos também a entrevista do William, a preparação do time para pegar o Grêmio, domingão às 8h30. Abraço, Dani! Um abraço para você também, Léo. Um abraço para o Lélio, para a turma toda ligada em mais uma edição do Tempo Esportes. Pois é, estivemos hoje aqui na Toca da Raposa para acompanhar pelo menos 15 minutos, né, do treino, último treino do Cruzeiro aí. O último não, ainda tem o sábado. O Cruzeiro joga no domingo, volta, retomada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, pega o Grêmio no domingo, como eu disse, no Mineirão, às 8h30 da noite. Podemos ver os jogadores em campo, um aquecimento, um toque de bola, nada mais do que isso, mas eu acho que o time não deve mudar muito para domingo. Eu estou aqui com o Gabriel Moraes, que é repórter, setorista do Cruzeiro, do Digital, da equipe do Tempo Esportes. E aí, Gabigol, gostou do que viu aí, pelo menos nesses 15 minutos iniciais aí do treinamento que a gente pôde acompanhar? Fala, Seabra, um abraço para você, um abraço, Léo Campos. É um prazer estar novamente aqui em O Tempo Esportes. Pois é, a gente acompanhou só um pouquinho ali, né, do treinamento, mais a parte física, mas ali com uns 15, 20 minutos, Leonardo Jardim já mandou a gente botar para correr aqui para fora da Toca da Raposa 2. Não deu para ver muita coisa, mas deu para ver aqueles jogadores que estávamos especulando aí saídas, por exemplo, o Wallace, Lautaro Dias, Gamarra, treinando normalmente. Com relação a esse time que vai jogar diante do Grêmio no Mineirão no domingo, não deve mudar muita coisa, né? A gente acredita que o William, lateral direito, deve permanecer como titular. O William, que a gente vai também repercutir algumas falas dele aí no programa, ele deve permanecer na lateral direita. O Jardim está indicando que ele é o seu preferido para assumir essa condição de titular. E lá no ataque, o Wanderson, que teve de fora daquele jogo contra o Banfield por algum problema físico ali, também deve retomar sua posição aí no ataque, com o Marquinhos no banco. Ou seja, o time do Cruzeiro para domingo contra o Grêmio deve ser do Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique Bruno. No meio de campo, aquele que o torcedor já conhece também, com o Lucas Romero, Lucas Silva e Christian. E lá na frente, o Wanderson, com o Matheus Pereira e o Caio Jorge. A equipe deve ser mais ou menos essa, a mesma equipe que terminou o campeonato, terminou antes da pausa para o Mundial, né? Lembrando que a gente não virou nem o turno ainda, né? Viramos o semestre, mas não o turno do Campeonato Brasileiro. A equipe deve ser essa, né, Gabigol? Acho que deve ser sim. O grande objetivo do Cruzeiro aí nessa retomada da temporada é permanecer lá na ponta do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o principal objetivo do clube, e isso já foi deixado muito claro, tanto pelos jogadores como também pela diretoria, é se classificar para a Copa Libertadores de 2026. O Cruzeiro está em segundo lugar, que já coloca a equipe lá diretamente, mas primeiro esse objetivo, a Copa Libertadores, pelo menos ali sétimo, sexto lugar, e aí depois pensar em brigar pelo título. Isso aí, você pode ouvir aí o fundo, né? Aqui na porta Toca da Raposa, um movimento intenso, né? De moto, carro, caminhão. Mas enfim, pra gente fechar, podemos ver em campo também, né, Gabigol, o Matheus Henrique, né? O Mateuzinho, que a rigor é, por enquanto, o único, entre aspas, reforço que o técnico Leonardo Jardim ganha nesse meio de ano aí, né? Ele voltou a campo hoje, a gente pôde ver, não sei se voltou a campo hoje, porque a gente não acompanha sempre o treinamento, mas esteve em campo hoje e até bateu bola também, né? O Cruzeiro tá tendo bastante cautela com o Matheus Henrique, ele que quando machucou lá em abril, era um dos pilares da equipe, né? Considerado titular, teve aí uma importante lesão, teve que passar por cirurgia, então tá tendo bastante cautela com relação a ele. O seu momento agora ele ainda não está naquela transição ali de fisioterapia para o campo, ele ainda está, digamos assim, no departamento médico do Cruzeiro e ele está começando ainda a fazer alguns trabalhos ali de corrida no campo e também alguns trabalhos com bola. O outro também é o João Marcelo, né? O zagueiro que teve uma grave lesão no joelho direito lá em fevereiro, ele ainda está assim na fisioterapia ali, trabalho de fortalecimento muscular, faz algumas corridas no campo, hoje não foi o caso, ele ficou na academia mesmo, e o João Marcelo deve voltar só nos próximos meses mesmo, viu, Seabra? Isso aí, então, um abraço para todo mundo que está com a gente aí, obrigado pela audiência, Leozinho, nos vemos no domingo, nos vemos também no domingo, você não, né? Vou estar de folga, né? Aí, ó, vai estar de folga, então... Pode ser que eu esteja lá, porque... Ossos do ofício, cobrir né? Futebol pra mim é um prazer. Então, eu tô no futebol trabalhando ou não trabalhando. Então pode ser que eu esteja lá também. Isso mesmo. Domingão estaremos lá. Eu, Léo Campos, Lucas Maia, Maria Gabriela Meirelles, a turma toda. E você acompanha todas essas emoções de Cruzeiro e Grêmio no domingo, 8h30 da noite. Aquele horário bacana, 8h30 da noite no Mineirão. Gostosinho. Gostosinho aqui nos canais de YouTube do Tempo. Beleza, Léozinho? Abraço pra você. Até domingo. Abraço pro Lélio. Abraço pra turma toda aí. Tchau, pessoal.
Valeu, um abraço, Daniel Seabra, Gabriel Moraes. Mais cedo a gente fez a live lá da Toca da Raposa 2, ô Lélio Gustavo. E sabe qual foi o momento alto, assim, da live? Ou que o Daniel Seabra mais gostou? A hora do café da manhã na Toca. Nem ao vivo ele perdoou. O Daniel Seabra comendo um pão de queijo, tomando um cafezinho dele. O Daniel Seabra realmente tá difícil controlar, viu? Vamos ver se até o final da temporada ele aguenta pelo menos correr os 5 km aí que ele diz que corre. Que ele diz, porque eu não acredito, viu? E nem ninguém, o Maracanã inteiro. Nem ele mesmo acredita na mentira que ele contou. Temos aí o provável Cruzeiro então, como disseram o Daniel Seabra e também o Gabriel Moraes, sem nenhuma surpresa, é o time base mesmo, né? O Josias Pereira já tá conectado, inclusive, já vou perguntar para ele também incluir nessa resenha. Mas olha aí o provável Cruzeiro, Cássio, né, no gol, o William, que parece ter, não roubado, mas tá nesse revezamento com o Fagner, e nesse momento parece ter a preferência do Leonardo Jardim, Fabrício Bruno e Vidalba, uma dupla de zaga que não tem muito para onde mexer, o Kaique no lado esquerdo do campo também não tem uma concorrência assim grande, Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, essa trinca de volantes que deu muito certo nesse esquema do Leonardo Jardim até agora, né? Matheus Pereira, o camisa 10, Wanderson e Caio Jorge. O Wanderson chegou até ser poupado na Vitória Cup, muito por conta de uma pancada que sofreu, mas já treinou normalmente, hoje também fez parte da atividade, deve então ser titular contra o Grêmio, esse jogo no próximo domingo, às 8h30 da noite. Nesse momento, até porque o campeonato tá voltando, mas não tem ninguém aí em baixa, né, o Lélio Gustavo, para perder posição, para ter muita dúvida, né? Não tem não, bom, realmente o William, ele talvez seja a grande surpresa, né, por ter conseguido recuperar a posição que parecia ser do Fagner definitivamente, principalmente pelas ótimas atuações. Claro que são dois jogadores da mesma posição, porém com características bem diferentes, né? O Fagner, ele é um lateral mais conservador e o William é um lateral mais apoiador, né? Com uma característica mais ofensiva. O restante do time é esse aí, que está encaixado já há um bom tempo. E agora tendo a volta do Wanderson, que de última hora desfalcou o Cruzeiro no jogo contra o Banfield, no último domingo, mas não era nada grave, então vai para o jogo contra o Grêmio, o clássico no Mineirão. Deixa eu fazer uma conexão com os Estados Unidos. O Josias Pereira está acompanhando, inclusive, o Mundial de Clubes, mas nosso colunista sobre o Cruzeiro, já vamos falar dessa decisão no final de semana, mas o Jojo, talvez você trocaria alguém aí nesse time do Cruzeiro, essa escalação base para você é o que deve voltar mesmo contra o Grêmio. Um abração para você. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde também ao Lélio. Olha, até conversava com o pessoal da Rádio Grenal ontem sobre essa escalação do Cruzeiro, e eles fazendo alguns questionamentos, e eu falando para eles, né, que realmente nesse momento, até mesmo pelo Cruzeiro não ter feito nenhuma grande movimentação ainda, né, porque o Cruzeiro não fez nenhuma contratação na janela aberta para o Mundial de Clubes. E a janela vai abrir ainda, né, no caso, então acredito que não deve ter mudanças mesmo na equipe. Acho que é uma escalação muito bem já definida na cabeça do torcedor cruzeirense, inclusive. E assim, não tem uma briga, né, por posições. Talvez uma certa dúvida ele ainda entre Gabigol e Matheus Pereira, talvez jogando de camisa 10, mas mesmo assim o Matheus Pereira tem a plena confiança aí do técnico Leonardo Jardim para seguir nesta titularidade no Cruzeiro. Então, é um time que realmente está montadinho, né? Está bem organizado. Resta saber, como o Lélio disse, estava acompanhando vocês aí, né? Resta saber como o Cruzeiro vai voltar, né? Essa é uma grande dúvida que nós temos aí. É um time que ficou parado, assim como todos os outros, durante muito tempo. O Cruzeiro fez esses 2 amistosos, né, da Vitória Cup contra os times argentinos. No segundo jogo já mostrou uma qualidade maior, um rendimento melhor nessa partida, a vitória por 1-0. Mas é uma curiosidade que todos nós temos de saber se o Cruzeiro realmente vai voltar naquele mesmo ímpeto que apresentava antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Mas acredito que o time base, ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração neste momento ao Cruzeiro, que tem
uma espinha dorsal muito bem estabelecida. E que bom, né, que o Cruzeiro tem isso, porque realmente no início do ano a gente olhava para o Cruzeiro, né, o Lélio, não via muitas saídas ali no Cruzeiro, mas hoje pelo menos a gente já sabe como o Cruzeiro se organiza e como o Cruzeiro joga.